participação conosco. Boa tarde. Agradeço. Obrigada, agradeço a todos os telespectadores e a você, Luciano, por abrir as portas para a gente mais uma vez. Também com a presença da Bruna, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, daquilo que a gente tem vivido. E a Fernanda, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, agradeço e é muito bom vir aqui para compartilhar nossas vivências aqui. Eu queria que alguém explicasse o projeto para mim. O Nós por Elas? Nós por Elas é um grupo de mulheres que cada uma pertence a um grupo social. E dentro das nossas vivências, nós identificamos a necessidade de apoiar outras mulheres. E qual foi a maneira que nós encontramos? Fazendo palestras, partilhando com essas pessoas o pouquinho que nós conhecemos, daquilo que a gente estuda e daquilo que a gente vivencia, convidando também pessoas. Então, teve um evento que teve a presença de um juiz da vara do trabalho, que falou sobre assédio moral no trabalho. Nós temos a advogada, que fala sobre a Lei Maria da Penha, sobre os direitos, psicanalista, pastora, temos adolescente, mulher que é influência, né, no núcleo social que ela pertence. E nós vamos escola, centros comunitários, partilhar, né, porque eu acredito, e as meninas também, que a prevenção ela evita a punição. E a punição não conserta ninguém, nem melhora o cenário em que está acontecendo a situação. A punição somente não muda em nada. E até porque, né, a gente acaba vendo aí, tanto na mídia quanto nas redes sociais, né, se fala da questão do abuso contra a mulher, né, seja ele qual for, depois que ocorre, né? Muitas vezes, quando a gente fala pouco a respeito de prevenção, e muitas vezes a gente fala, vem o pessoal falando assim, mas isso é mimimi, isso não acontece, né? Um discurso muitas vezes do próprio homem, né? Porque não sofre essas questões na pele. Nós viemos hoje aqui para falar sobre as dificuldades que a mulher encontra na atualidade, né? E dentro dessas dificuldades, o relacionamento abusivo é um deles. Dentro de um relacionamento abusivo, Luciano, existem inúmeros fatores que colaboram para que a mulher permaneça refém àquele círculo. Uma família onde as crianças, o menino e a menina, presenciam a mãe que vive um relacionamento abusivo. Aquele garoto, ele é um potencial agressor na fase adulta. E aquela menina, ela é uma potencial vítima. O inconsciente dela condiciona a normalidade viver em um relacionamento abusivo. E o menino condiciona a normalidade viver em um conjunto familiar que a violência predomina. Repetem-se os padrões. Isso. Quando uma mulher, Luciano, ela se sujeita, né, a viver num relacionamento assim, tem também vários fatores que colaboram. Dependência financeira, dependência emocional, violência psicológica, falta de amparo familiar, isso e tem várias outras coisas, né? Mas eu vou falar esses 4. A dependência financeira, ela é assim, uma das principais causas, né? Eu posso falar pelo grupo social em que eu pertenço, né? Tenho um filho que é deficiente físico e então o período que ele não está na escola, eu estou com ele em diversas terapias. Na APAE eu vou 3 vezes por semana, fora da APAE ele faz hidroterapia, pilates, fisioterapia que nós complementamos. Todos os dias da semana, de segunda a sexta, o Ícaro tem terapias. Eu não consigo trabalhar. A carga horária é 8 horas por dia, né? Entre as 7 às 6. Uma mulher que não tem um filho deficiente, mas tem criança pequena, ela depende da creche. Não tem vaga. Então, ela não encontra vaga, ela não encontra o apoio familiar. E o ciclo vai só aumentando, ela vai ficando ali. A Bruna
que ela é pastora e na comunidade dela eles têm vários projetos sociais voltados à mulher. Quando se fala, né, Bruna, dessa questão do projeto no espaço religioso, né, de conscientização, de valorização da mulher, também é um caminho importante a ser desenvolvido hoje, e que bom que ele está ocorrendo. Né? É verdade. Nós, né, como cristãs, eu acho que a gente tem um respaldo, né? A gente enfrenta as mesmas dificuldades que toda mulher, mas com a certeza que nós estamos seguradas em Deus, né? Então a gente tem um consolo, a gente tem esse respaldo mesmo de Deus, e também a nossa igreja em si, né? Eu sou pastora na igreja de Alagoinha, e a gente tem um trabalho todo voltado para mulheres. Não só para mulheres, mas nós temos para homens, jovens, mulheres, crianças, mulheres. Eu sou mãe de 3 mulheres, tenho 3 filhas. Uma é bebê, mas as outras 2 já estão inseridas nesse projeto de mulher, né? Crescer como mulher, né? E nós temos muitos projetos na igreja de apoio em relação a isso. Um dos mais simples projetos que a gente tem é a própria célula, que todo mundo já ouviu falar, mesmo que não é cristão, sobre esse projeto de célula, né, que envolve apoio às mulheres. Mas nós temos diversos ali projetos com mãe com dificuldade, com filho nas drogas, esse apoio, mulheres com problemas emocionais, mulheres com problemas pessoais mesmo, né? A gente tem todo esse respaldo dentro da nossa comunidade. A gente encontra dificuldade? Sim. Só que dentro da dificuldade a gente encontra o auxílio também. E eu acho que é isso que está faltando muitas vezes em muitas mulheres. Procurar o auxílio, não só a prevenção, mas procurar também o auxílio, né? Aonde eu vou? A quem recorrer? A quem falar? Né? E muitas mulheres sofrem calada por não ter isso. Porque às vezes, como foi falado aqui, a violência ela não é física, né? Ela é psicológica, é uma palavra mais ríspida, é uma agressão verbal, e se coloca isso como se fosse uma coisa menor, como se não machucasse, machuca tanto quanto. E, inclusive, assim, eu acho que tudo aquilo que afeta a mulher emocionalmente, afeta tudo. Afeta todo o seu comportamento fora dali. Afeta as suas atitudes. Muitas vezes, né, eu acho que não só nós mulheres, mas todo mundo, a gente age como a gente gostaria de ser. Então, a gente tem as nossas ações, a gente programa para ser de um jeito. Mas quando acontece algumas situações, a gente reage como de fato a gente é. Né? Então, as nossas reações, muitas vezes, não condizem com aquilo que a gente quer ser, por não saber como agir. Né? Na verdade, há muito abuso, né, em relação às mulheres, sim. Mas hoje a gente já tem, eu acho que tem muito projeto, muita coisa boa para a gente ler, estudar, acompanhar, fazer parte, né? E as mulheres, na verdade, que estão ouvindo, né, que possam se atentar a isso, buscar isso, porque a gente está aqui para realmente alcançar essas pessoas, né? Divulgar o projeto, que elas possam ir aonde tem esse socorro, né? E não somente ficar passiva às suas dificuldades. Aqui é a Marta Guidolin parabenizando a vocês pelo trabalho, esperando que nunca desistam desse objetivo. Muito obrigada, Ana Marta. Falando um pouquinho aqui com a Fernanda, né, a respeito da questão da adolescência, né? Porque muitas vezes a gente vê também as denúncias focadas muito na questão da vida adulta já, né? Da mulher casada que sofre agressão do companheiro, etc. Mas muitas vezes a gente esquece que muitos desses abusos começam na adolescência, né, Fernanda? Sim, exatamente. Muita coisa nova aparece para a gente na adolescência. Principalmente essa questão de começar a namorar, essa questão de achar alguém que gosta e começar a ter um relacionamento amoroso. E muitas vezes, quando esse relacionamento ele é heterossexual, de uma mulher com um homem, muitas vezes a menina adolescente, ela se sente muito pressionada pelo menino. Eu já tive várias amigas que presenciaram e infelizmente viveram isso, que muitas vezes o menino não deixava, sendo que ele não pode opinar sobre isso, não deixava a menina usar roupa curta, não deixava a menina sair com as amigas dela,
não deixava, às vezes a menina nem sai com a família dela sem que ele estivesse acompanhado. E isso a gente vê que é cada vez mais presente, assim. Eu vejo a normalização disso é absurda, porque, poxa, eu tô com calor, eu tenho vontade de usar um short mais curto, eu tenho vontade de usar um cropped. E por que o meu namorado me proíbe de fazer isso? E muitas vezes o namorado que anda sem camisa. Sim, sim. E muitas vezes a gente vê que ele coloca tanta pressão em cima dela que ela não tem mais vontade de fazer nada. Ela não tem mais vontade de conversar com as amigas dela. As amigas dela começam a ver que ela tá murchando por dentro, que ela não é mais a mesma. E é aí que, quando a gente começa a perceber esses sinais, pelo menos você que presencia isso, que vê que a sua amiga está murchando por conta de um relacionamento, é aí que você tem que falar: amiga, você tá bem com isso? E dar o apoio para ela que ela precisa. Porque às vezes ela tem medo que nessa fase o menino, é muito comum a frase: você vai terminar comigo e você não vai ficar mais com ninguém. Se você terminar comigo, ninguém mais vai querer você. E é muito comum a gente ver isso, e as meninas, elas realmente acreditam nisso. Então é bom você dar esse apoio, dar esse zelo, discutir isso com ela, falar: me conta o que está acontecendo, eu quero te ajudar. Chegar para o namorado ou para os amigos do namorado e falar: dá um toque nele, porque ele está indo para um caminho que não deve ser seguido. E é isso, assim, é muito recorrente isso, infelizmente, porque nós temos direito de ir e vir sem ter a permissão de ninguém, só dos nossos pais, é claro. E nós temos direito de usar a roupa que a gente quiser. E não precisa nem ser assediada por isso e nem ser presa pelo namorado por isso. E isso é um dos tópicos da adolescência que a gente acaba vendo, né, de como começa um pouco dessa pressão aí. Um outro, né, muitas vezes que a gente acaba observando também é a questão da pressão pelo início da sexualidade, né? Ai, mas as outras meninas não são mais virgens, por que você é, né? Então também é um outro fator que não leva em consideração a individualidade. Sim, exatamente. Isso que você falou, vamos pegar ainda um pouquinho mais antes da virgindade, vamos falar um pouquinho sobre beijar na boca. É o termo BV, né? Boca BV. virgem que eles usam. Ai, você tá vendo? Todas as suas amigas estão beijando. Por que você ainda não beijou? Por que você é a última? Isso é uma pressão que colocam em cima da mulher e muitas vezes o homem não sofre com isso. Porque já esperam do menino que ele fique em casa jogando videogame ou atrás de jogar bola, e da menina esperam que ela já se aflore, que ela já comece a pensar nisso, né? E muitas vezes é uma pressão que a menina ela fica com medo, que quando ela se sente na obrigação de beijar alguém ou de perder a virgindade só porque todas as outras meninas já perderam. E ela não respeita o tempo dela. Isso é uma coisa que eu vejo muito, ela não respeita o tempo dela, ela quer fazer justamente porque todo mundo está fazendo. E muitas vezes ela desenvolve até um trauma. Nossa, eu beijei aquele menino porque me forçaram a fazer aquilo, eu nunca mais quero beijar ninguém. E aí ela encontra alguém que ela gosta, alguém que ela realmente tenha vontade de beijar e acaba se retraindo, ela foge disso, ela tenta evitar isso ao máximo porque ela acabou desenvolvendo um trauma. E isso também é fruto de uma rivalidade, né? Ai, se ela tá fazendo, por que eu não tô? Eu sou inferior a ela por isso? É uma rivalidade feminina que é implantada na adolescência. Ai, olha, ela tá mais magra que eu. Meu Deus, eu preciso emagrecer. É uma coisa que a gente tem que respeitar o próprio corpo, respeitar o próprio tempo, o próprio corpo e aprender, sobretudo, a se amar, que é o que falta. Quando se fala, né, dessas questões, a gente percebe isso, né, que é um ciclo, né, que vem desde cedo e que vai cada vez mais apertando essa pressão que a gente pode falar que é até cultural, né? E mudar muitas vezes isso, como a Joyce colocou, né, porque é uma coisa que se repete, né, de geração em geração, né,
se alterna, e hoje a gente tem visto cada vez mais isso, né? Grupos que levam as pessoas a pensar de uma maneira diferente, que colocam essa reflexão em um outro ponto, né? Mas ainda é um primeiro passo, né? E muitas vezes a gente vê as pessoas criticando esse primeiro passo, falando que é coisa de feminista, né? Que isso não deve ser levado em conta, às vezes infelizmente algumas mulheres falando contra esse pensamento, né? Mesmo sofrendo contra esse pensamento antiquado aí, e sem se dar conta também que graças ao movimento feminista é que todas têm direito ao voto, muitas têm direito a estar no mercado de trabalho hoje, né? Foram uma série de conquistas passo a passo, né? Que não começaram hoje, que foram trilhadas e que se não fosse elas, a gente não estaria aqui nem discutindo isso. Toda mudança, Luciano, causa espanto e estranhamento. Não existe uma mudança que todo mundo aceita de bom grado e como acordo, porque a mudança ela tira a pessoa da zona de conforto que ela está e leva para outro lugar. No caso das mulheres, né, eu vou falar mais uma vez sobre da criação da creche, que é um tema que eu protocolei um documento semana passada no Ministério Público, cobrando, porque a creche, muitas pessoas entendem erroneamente, né? A creche ela não é um direito da mãe e do pai que trabalha. A creche é um direito da criança, de 0 a 5 anos. É um espaço de início de educação, exatamente. de formação. Como surgiu, né? Como foi criada a creche? Foi um lapso? Não. Mulheres, por volta do ano de 1970, que sentiam a necessidade de trabalhar e não tinham com quem deixar os filhos, fizeram um movimento para a criação de uma associação que cuidasse de crianças e virou a creche, tá? Então, foi por volta de 1970 esse movimento de mulheres, e a creche pertencia ao assistencialismo. Ficava na pasta da assistência social. Eu tenho aqui dados de que Batatais, quando a creche pertencia à assistência social, as crianças saíam às 18h30, 18h30, embora para casa já jantadas. Elas jantavam e iam para casa. Hoje, as crianças saem às 15h30. E um dos requisitos para se conseguir a vaga é que a mãe trabalhe. Tem que levar a carteira de trabalho para conseguir a vaga. Mas espera aí, a lei diz que é direito da criança, né? Não é direito da mãe que trabalha. O horário comercial começa às 7, a maioria sai às 5h30, 6 horas. E esse buraco? Quem fica? Né? Aí eu ouvi até uma frase de uma mulher que eu coloquei essa enquete nas redes sociais, que ela falou assim, tem a avó para quê? Peraí, não vamos seguir esse caminho não, que os filhos é obrigação dos pais cuidar, né? O pai e a mãe tem que cuidar, não é só a mãe, não é só o pai, e seja lá qual for o conjunto familiar, porque o conjunto familiar hoje não é um homem e uma mulher. O conjunto familiar é uma mulher e filho, um homem e filho, mulher e filho, homem e filho. Então, o conjunto familiar ele não tem mais esse padrão que de antigamente, e também é uma mudança cultural que vem se sofrendo muito com isso. Ainda se encontra muitas barreiras, né? O mundo LGBT ainda encontra muitas barreiras para serem enfrentadas. E eles também têm filhos, né? Um conjunto familiar. Então, o horário é incompatível com a realidade. Eu não me recordo agora o ano exato em que teve essa transição de que a creche saiu do assistencialismo e foi para a educação. Nessa transição em que mudou-se o horário. E o horário é incompatível. Eu acessei o site, Luciano, da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, e o nosso município, teve registrado 9 casos de estupro de vulnerável. 9. E isso são os que são registrados, porque existem histórico, e isso é comprovado, de crianças que sofrem por abusos sexuais e nunca é descoberto. E grande maioria deles dentro do ambiente doméstico, né? Isso a gente exatamente. tem que destacar. É exatamente isso que eu quero falar. É esse período de 2, 3 horas que a criança deixa de estar sobre os cuidados esses que ele tem de direito garantido, para estar ali num ambiente em que talvez ele não esteja totalmente protegido. E é uma questão também que a gente precisa refletir
da sociedade como um todo, né, é que sociedade é essa que nós vivemos, em que a criança corre risco dentro da sua própria casa, que ela tem que ser retirada da sua casa pelo Estado para ter a garantia dos seus direitos. A gente vive num mundo absurdo se a gente pensa nessa ótica. E a Vanessa aqui, com uma pergunta, né, para a Bruna, ela pergunta se ainda existe muita resistência com relação à questão da mulher como líder religiosa. Bom, eu não, né? Comigo não há. Na comunidade onde eu sou pastora também não há. Nós somos em 5 pastoras, mulheres, 4 pastores, né? 4 homens. Então nós somos até a maioria. Mas isso não quer dizer que nós mandamos, né? Então assim, ser líder, nós somos líderes de determinado projeto, de determinada área. Né? Eu não enfrento preconceito nenhum em relação a isso, mas eu sei que tem lugares, né? Tem até outros lugares, eu não posso dizer que eu sei que existe, mas o como é, que jeito, né? Eu não posso dizer porque eu não convivo com esse tipo de preconceito, graças a Deus. E é interessante ver isso, né? Que existe abertura em vários lugares, né? Existe esse fôlego em vários lugares, e a gente percebe o quanto, de fato, tem uma perspectiva positiva de mudança de panorama e que deve ser levado para o todo. Né? Eu acho que muitas vezes a gente fica também só nos casos negativos, né? Citar os casos positivos e que tem dado certo, eu acho que são um incentivo para a mudança que tem que vir aí. Né? E sempre é isso, né? Não se pede diferenciação, né? Se pede equidade. Exatamente. Né? Ninguém está pedindo nada a mais, ninguém está pedindo para as mulheres tomarem a frente, está se falando disso, né? Olha, vamos caminhar junto, passo a passo, com igualdade de direitos. Sim, eu posso perceber isso dentro do meu ambiente, porque eu escuto do meu pai, escuto dos meus professores mais velhos, que na época deles, pouquíssimas mulheres ingressavam na universidade. E pouquíssimas delas queriam ingressar na universidade, não tinham essa vontade. Agora, dentro da minha sala de aula, eu estou no 3º colegial, prestes a prestar o vestibular, e todas as meninas que eu converso, todas as meninas da minha sala, inclusive das outras salas de colegial, elas já têm essa mentalidade foco na universidade ou foco no mercado de trabalho. E sabe uma coisa que eu noto que mudou positivamente, né, que mudou muito, né, que é a questão prática da mudança do pensamento, inclusive relacionado a cursos, né, que no passado tinham cursos femininos, hoje os cursos são para todos. Sim, e eu vejo isso porque conheço grandes amigas que querem fazer engenharia. E antigamente uma mulher fazer engenharia não é curso para mulher, vai ser professora. Então eu vejo essa mudança. Porque antes a gente é isso. Eu me lembro no meu período de faculdade que assim, né, nos cursos de comunicação, relações públicas era majoritariamente feminino, né? Recentemente eu estive na faculdade em que eu cursei e aí eu tive essa grata satisfação, né, de ver hoje muito mais misturados os cursos. A gente via lá a psicologia, né, abundantemente feminino, engenharias todas masculinas, era raro ter uma menina fazendo, e hoje quando a gente vê melhor esse equilíbrio, né, a gente vê que o curso independe do gênero, né, depende mais da vontade das pessoas, e a gente deve isso graças àquelas precursoras, né, que enfrentaram os preconceitos, né, que foram lá, olha, não, vou fazer esse curso que tem a ver comigo. A escolha daquilo que você vai fazer para a sua vida inteira, né? O meu filho também está nessa fase de vestibular, inclusive é da sala da Fernanda, e é muita responsabilidade esse ano. É o que eu quero, né? A pergunta é o que eu quero fazer pela minha vida inteira, né? O que eu gosto de fazer. Então, lá na minha casa, o meu filho sempre teve muito bem definido o que ele quer já faz um bom tempo. Grande parte do número dos membros da minha família, eles fazem parte da polícia. Que não é polícia militar, é metropolitana, é civil, então o pessoal gosta dessa área. E o meu filho já tinha definido que ele gostaria de ser perito
da Polícia Federal. Então, o curso que ele escolheu e que ele vem se preparando, e ele nunca viu meu filho estudar tanto como ele tem estudado esse ano, é Ciência da Computação, porque ele quer ser perito da Polícia Federal dentro da área de segurança da informação. Ele tem só 17 anos e eu achei incrível e lindo ele já ter essa concepção do que ele quer fazer pelo resto da vida dele, e ele vai ter muitos obstáculos aí para conseguir passar no concurso. Mas dentro do núcleo feminino, né, falar sobre essas escolhas, eu posso falar sobre a minha experiência, né? Eu sou filha de pais separados e para prestar o vestibular, eu trabalhei de garçonete. Então, com dinheiro eu consegui comprar a passagem, pagar a inscrição do vestibular e do Enem, que não era gratuito para a escola pública, então você tinha que pagar a inscrição do Enem e pagar a inscrição do vestibular. Eu passei no vestibular em uma faculdade estadual, lá em São Paulo, mas a minha mãe não tinha como pagar a minha passagem e a minha estadia lá por um mês, porque eu tinha certeza que se eu estivesse lá em um mês eu conseguiria fazer alguma coisa para conseguir dinheiro, mas eu não tinha. E esta não foi um privilégio meu. Acontece, é realidade. Muitas pessoas falam, o adolescente não quer fazer faculdade. Tem faculdade pública, tem cota, mas o seu município tem uma universidade? Porque como esse jovem vai se manter em outra cidade? Como ele vai se manter se aqui no própria cidade dele já não tinha essa condição de se manter financeiramente, porque ele precisa comer, ele precisa de um lugar para viver e assim vai. E aí, Luciana, eu volto na parte do assistencialismo, né? Contraturno, lembrando que nós tivemos 9 casos de estupro de vulnerável, então teve um período em que o contraturno também fazia parte da pasta da assistência social. E eu fiz uma pesquisa no site da própria prefeitura para saber quais projetos existiam. E eu fiquei encantada com os projetos que existiam contraturno. Os adolescentes saíam com 17 anos e 11 meses, eles tinham cursos profissionalizantes, curso técnico, eles tinham estágio remunerado. Esse dinheiro dava para eles ajudarem em casa, comprar um sapato, comprar uma roupa, que tira o desejo daquela criança que está na rua, eu vou vender uma droga porque eu não tenho como comprar um sapato. Então a assistência social dava esse benefício, né, para esse jovem. Ele saía dali preparado para o mercado de trabalho ou para cursar uma universidade. E de novo nós caímos na questão do xadrez aí, né? Porque você tem uma mudança de legislação federal com a 3019, com outras políticas que travaram a possibilidade da realização de muitas dessas ações, né? Sem prever que isso desencadearia problemas, né? Sem prever que isso traria uma desguarnição dentro da ação. Como eu vejo muitas vezes a questão do conhecimento prático, das pessoas falarem, está vendo, se a criança trabalhasse, se o jovem trabalhasse, não teria esse problema, né? A criança pode trabalhar dentro do programa de aprendizado, na faixa etária específica, pode fazer o estágio dentro da faixa etária específica. O que se criou de legislação foi para evitar os abusos que tinham no período, né? Mas ainda assim a gente tem, como você coloca bem, legislações equivocadas que travaram muitos projetos positivos de contraturno, por agora achar que assistência social só pode fazer assistência social, por entender que educação só pode fazer educação, né, e não mais como era feito anteriormente. Exatamente, e aí essas crianças que faziam parte, esses adolescentes, e o que eu achei mais incrível, sério, eu conheci o último projeto, mas os cursos, eles eram feito a partir de pesquisa de qual que era a falta de mão de obra no mercado local, né? Qual demanda, né? O que demandava, qual que era a necessidade na real do município naquela época, né? Eu tive um pequeno contato, assim, que eu mudei para cá com o Espaço Amigo, e, assim, muito triste falar, mas que depois que acabou, eu conheço crianças que tiveram, assim, a infelicidade de cair no mundo das drogas, meninas que precocemente tiveram filhos com 14, 15 anos e que eu conhecia lá no mundo do basquete, eu acredito no esporte, na cultura e na arte, e o município tem projetos, não dá para falar que não tem, porque tem porque o meu filho participa, né? Mas eles participam por quê? Porque eu não trabalho e tenho essa condição de levar e buscar.
O Leandrinho fazia parte do basquete, futebol, da banda, passou pelo guri. Lorenzo e o Ícaro fazem usina da dança. Eles também fizeram um bom de nota, bom de dança, balé. Todos os projetos que estão em vigor, funcionando. Que funcionam e são projetos da prefeitura. Eu não estou falando de projetos assim do terceiro setor, que o terceiro setor também disponibiliza projetos. Mas estou falando de projetos que acontecem na prefeitura. Eu não quero desmoralizar, não estou aqui para falar que a prefeitura não realiza nada. Eu estou aqui para falar que acontece, mas que ainda tem falta, espaço para mais. Falta. Tem demanda, o número é maior do que se oferece. E que vem nessa carência justamente da legislação nova que travou outras estruturas que tinham recurso de se poder fazer. Por isso que é importante, né, esse tipo de manifestação, até para a gente fazer uma pressão na questão do legislativo, né, estadual, federal, para rever essa questão dessas legislações e a gente conseguir dar esse respaldo como se dava anteriormente, que a legislação travou hoje. A gente muitas vezes fica encantado com um deputado federal ou estadual que traz a emenda, que traz o recurso, né? Mas que poderia também fazer uma briga lá em cima para mudar essa legislação e dar a abertura como vinha anteriormente. Bruna, na questão do atendimento, né? Você falou que tem um atendimento específico que vocês fazem junto ao espaço aí. Isso, nós temos vários grupos de apoio, né? A gente está aqui por conta do Dia das Mulheres que está chegando aí. Sem dúvida. Né? E nós temos muito apoio às mulheres. E eu gostaria de estar divulgando para quem está assistindo, né? Nós temos a Casa Renovo, que funciona no centro, ali perto do lado do posto Irmãos Ribeiro, ali do centro, tem uma casa ali onde é o estacionamento da nossa igreja. E ali funciona a sala de artes, a gente tem dança, né, para as meninas desde 7 anos de idade até a fase adulta, né, tudo gratuito, não se paga nada. A gente tem apoio, não é psicológico, nós temos apoio emocional, né, juntamente com apoio espiritual. A gente tem assistência ali, tem uma célula que funciona especificamente para mulheres que queiram ir na Casa Renovo e conhecer, que funciona de quarta-feira às 3h, que funciona ali mesmo, não precisa dar nome, nada, é só chegar e participar. Alguém que esteja precisando, nossa, hoje eu precisava tanto, porque às vezes a gente precisa, né? Nossa, eu precisava tanto de uma palavra, eu precisava tanto de alguém hoje para conversar, né? Então, quem está ouvindo, né, que a sociedade possa saber que a gente tem essa casa. Essa casa ela funciona da 1h às 9h30. Né? Nós temos a igreja também, que está aberta no mesmo horário, mas essa casa ela é específica para esse apoio. Lá nós temos pessoas nós temos a tia Selma, que a gente fala tia Selma, né? A tia Selma atende crianças ali, desde pequenininha, de 3 anos, né? Crianças que já falam, até aos 14, 15 anos. Então a gente tem muito, se você está precisando de algum apoio na área feminina ou masculina, mas nós estamos aqui para divulgar mais, né, essa área feminina, que você possa sentir a liberdade. Não tem nada, tem que ser evangélico, não precisa. Nós somos cristãos, né? Nós cremos em Jesus Cristo e nós estamos abertos a toda a comunidade, independente da religião. Né? Vá lá conhecer, né? Saber como funciona. Deus e Jesus, ele sempre valorizou as mulheres. As maiores servas de Jesus foram mulheres. Jesus veio ao mundo por causa da decisão de Maria. Uma história tão linda de valorização da mulher, o feminismo verdadeiro, né, que é esse direito da mulher, foi quando uma mulher foi pega em adultério, está o relato da Bíblia. Ela foi pega em adultério e trouxeram ela para Jesus condenar à morte. Não trouxeram o homem, só trouxeram a mulher. E Jesus ali, ele olhou para todo aquele povo que queria apedrejar aquela mulher, ele olhou para aquela multidão e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele absolveu aquela mulher, né? E o homem não se conta o que aconteceu. Então Jesus, ele tem um amor especial pelas mulheres, por toda a humanidade. E então que nós possamos também dar valor a isso, né? A gente tem esses grupos de apoio e que você que é aí da cidade, está me ouvindo, você possa querer conhecer, ok?
E com relação ao Nós por Elas, vocês têm reuniões periódicas? Como é que funciona? É a pergunta da Vanessa, da Clara e da Juliana. Bom, o mês de março, esse mês de março nós temos 3 encontros já pré-agendados. Dia 13, lá na Escola Industrial, a partir das 19h30. No dia 27 e 28, nós fizemos parceria com uma academia. E vai ser, eu achei incrível, eu achei fantástico. Eu vou falar o nome aqui do Luiz, que nos procurou para fazer essa parceria. Então, ele vai disponibilizar um dia de aulão gratuito. E nesse dia, vai ter workshop de alimentação e maquiagem. Gente, porque quando a mulher ela se sente bonita, assim, tudo muda dentro da gente. E ele também vai dar um lanche. E achei super bonito da parte dele, foi um homem, o Luiz veio nos procurar que ele queria fazer essa parceria conosco. Então, ele tem 2 academias, vai ser um evento em cada academia, porque ele acha justo que as mulheres que frequentam o Polo 1 e o Polo 2 sejam beneficiadas nos seus polos. Eu também achei isso fantástico, essa concepção dele, né? Mas eu quero falar também sobre os atendimentos da Casa Renovo, né? Eu já tive a experiência e eu já precisei e fui acolhida nessa comunidade, fui acolhida pela Bruna. A tia Selma é uma mulher incrível, que acolhe as crianças e ela dedica a vida dela a isso. A vida da tia Selma é a Casa Renovo. Ela é uma pessoa que não tem o que se falar da tia Selma, ela é incrível. As crianças amam ela e os adultos também, todo mundo chama de tia Selma. E a Bruna também, é esse doce. Se você chega louca, varrida de nervoso, você se depara com a Bruna. Tá ali, essa paz, essa calma, e ela tem um bebê, gente, e ela tá aqui agora doando o tempo dela para partilhar com todo mundo que está ouvindo isso. E a Casa Renovo é um lugar de renovo, o nome já diz. Você sai de lá renovado, né? Porque às vezes um abraço nos basta, num momento de extremo desespero e necessidade, você não quer ouvir ninguém, também não quer falar, só de você aquele acolhimento, né? Um acolhimento, a pessoa te abraça, te ampara naquele momento e aquela pessoa, ela está ali disposta, ela está sendo a imagem de Cristo mesmo, né? Ela está ali porque ela levantou a mão e falou, eis-me aqui, faça a sua vontade, né? Que a sua vontade não a minha. E é isso que acontece na Casa Renovo, né? Esse amparo espiritual e esse acolhimento psicológico. Perfeito. Quero agradecer a presença de vocês, a começar pela Fernanda, deixar o espaço sempre à disposição e parabenizar pela iniciativa de dividir um pouco aí da tua intenção, né, para tornar melhor a vida aí de outras adolescentes. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por ter me dado a chance de aparecer aqui e falar um pouquinho da minha vivência. Eu acho justo compartilhar isso com outras meninas adolescentes para buscar apoio, para buscar zelo, para buscar ajuda sempre que precisar. Joyce, obrigado pela participação. Você sabe que o programa está sempre de portas abertas. Eu que agradeço, Luciano. E eu quero deixar aqui que, para todas as mulheres, né, eu seguro na sua mão, você segura na minha e a gente faz uma corrente do bem e levanta todas as outras, né? A ideia é essa, né? Vamos todo mundo segurar um na mão do outro e seguir. Bruna, obrigado pela participação. Parabéns pela iniciativa dos projetos e estamos aqui sempre à disposição. Ok, obrigada, Luciano, né, educadora, por essa oportunidade. Eu queria estar abrindo só um espaço também, que a gente tem um projeto nos centros comunitários, onde a gente tem conseguido. Tem alguns centros comunitários ainda que são um pouco resistentes. A gente quer ajudar os centros comunitários, ajudar mesmo. A gente tem reformado, ajudado a reformar e a gente tem implantado ali um projeto interdominacional que chama Desperta Débora. Né? Débora foi a primeira juíza da Bíblia que incentivou um homem a ir à batalha, né? A ganhar uma luta. Então a gente tem esse projeto que visa amparar mães, e desde filhos na escola até mães com problemas, né? Que têm filhos com problemas. Esse projeto funciona
toda primeira quarta-feira do mês, nós estamos em 5 centros comunitários da cidade. Então, se alguém quiser levar aí para o seu bairro, que possa estar nos procurando também para isso.